Deuteronômio, capítulo 18. E hoje nós veremos que a Bíblia é o cuidado de Deus para os sacerdotes, para os ministros do seu povo. Obrigado, Evinho. A Bíblia é o cuidado de Deus para os ministros do seu povo, para os sacerdotes. Será que a gente tem sacerdote hoje em dia? Vamos ver. O texto diz assim, Deuteronômio 18, a partir do primeiro versículo. Os sacerdotes levitas, vale lembrar que todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Porque o primeiro sacerdote a ser ungido foi o Arão, irmão de Moisés. E como eles eram da tribo de Levi, então a tribo de Levi foi a escolhida para gerar os sacerdotes. Então, por isso, todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Mas nem todos os que eram da tribo de Levi eram sacerdotes, ok? Então, os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Já começa aqui que os ministros, que os sacerdotes já começavam a perder, porque não tinham parte na herança. Ou seja, quando foi dividir a terra, sacerdote não tem terra. Os levitas foram escolhidos por Deus, eles serão sacerdotes, olha que bênção. Já começa perdendo a terra. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. O pessoal levava os animais lá para fazer o culto. Então eles sacrificavam um animal, matavam, imolavam, derramavam sangue, tiravam uma parte do animal, um pernil e uma parte do peito. O restante queimavam para Deus e daquela parte que lhes era devido, eles comiam. Ou seja, não vai ter terra da herança que Deus deu, não vai poder comer o pedaço que quiser, vai comer o que sobrar. E não terão herança no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como Ele mesmo lhes prometeu. E aí a gente começa lendo o texto na perspectiva de que os sacerdotes não terão herança terrena e não poderão comer o que quiser, mas a sua herança é o Senhor. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, devem dar ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas. Porque o Senhor, Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles no meio de todas as tribos de Israel para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Se um levita que estiver morando em qualquer das cidades de todo Israel vier com todo o desejo de sua alma ao lugar que o Senhor escolheu e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber porção igual a dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Ou seja, se você é sacerdote, é necessário que você seja levita. Portanto, se você está no meio desse povo, que vai herdar a terra, você não vai ter porção de terra. Você vai comer da terra dos outros. Eles vão trazer as ofertas e vocês vão comer das ofertas que eles trouxerem. E se no futuro, por acaso,
um levita se debandar para morar em outro lugar e ele começar a trabalhar com outra coisa, porque ele tem esse direito, como eu disse, nem todo levita é obrigado a ser sacerdote. Então ele começou a trabalhar com outra coisa, ele fez lá um patrimônio, fez uma riqueza. Só que de repente ele foi tocado por Deus de que ele teria que voltar para o tabernáculo ou para o templo e se tornar um sacerdote. Então Deus já estava prevendo essa possibilidade e dizendo, olha, se ele voltar, ele pode ser um sacerdote, mas ele tem que botar todo o seu patrimônio à venda e entregar tudo e receber e comer igualzinho aos outros. Eu sei que você que tem uma compreensão espiritual das Escrituras, você já está entendendo a mensagem. Talvez você que não está muito familiarizado com os princípios espirituais das Escrituras ainda está começando a entender. Mas não é muito difícil compreender que o princípio envolvido aqui é que Deus está colocando para aqueles que vão servi-lo em tempo integral, todos os dias, você viu aqui? Tempo integral. Todos aqueles que se dispõem a servir a Deus, a ministrar em nome do Senhor, precisam estar dispostos a encarar esse princípio, porque esse princípio vigora até hoje. Ah, mas hoje nós não temos sacerdócio. Hoje a gente não mata mais bicho. Hoje a gente não tem que ir lá em Jerusalém no templo. O véu foi rasgado em espírito, em verdade, em Cristo. Podemos ministrar em nome do Senhor, em qualquer lugar, em qualquer hora, sem precisar ter um animal, porque Ele é o Cordeiro que morreu para abrir acesso para nós ao Santo dos Santos. Isso tudo é verdade. Porém, o que nós precisamos na leitura do Antigo Testamento, e principalmente da lei de Moisés, é perceber que a literalidade do texto pode ter sido perdida por conta do contexto em que foi escrito, mas o princípio espiritual envolvido aqui, o princípio espiritual não caduca jamais. Pode ser que a literalidade, a legalidade de um determinado texto possa ter caducado. Olha, não comam carne de porco, não fiquem trabalhando sem parar, tenham um dia de descanso, não façam isso, não façam aquilo, cortem o prepúcio do pênis dos meninos. Todas essas leis nós entendemos que elas caducaram. Por quê? Porque era devido ao contexto onde eles estavam. 3.500 anos atrás, no deserto, uma outra situação. Questão de separar as mulheres enquanto estavam menstruadas, questão de separar as mulheres depois que dessem à luz a um filho. Todas essas leis, de forma literal, nós entendemos que foram caducadas. Por quê? Porque hoje nós temos uma higiene, hoje nós temos uma questão sanitária, médica, muito mais apurada do que naquele contexto. Então as leis que Deus deu aqui, era para proteger aquele povo. Não faça isso, não faça aquilo, faz assim, para proteger o povo, porque Deus sabia que aquele povo precisava permanecer vivo, para herdar a terra. Então, para permanecer o povo vivo, Deus proibiu algumas coisas e ordenou outras, para que o povo fosse cuidado. Por isso nós cremos, a Bíblia é o cuidado de Deus para o seu povo. Agora, apesar dos princípios legais da lei de Moisés, alguns deles nós entendemos, podem ter ficado lá naquele contexto, o princípio espiritual, esse é atemporal. Porque o que é eterno, o que é do Espírito, o que é inspirado pelo Espírito, não está preso ao tempo, porque vem do Kairos, então está fora do tempo, por isso vale em qualquer tempo.
E qual é o princípio espiritual envolvido aqui? Nós lemos. Para ser um bom ministro do Senhor, é preciso que não seja apegado às questões terrenas. Os levitas sacerdotes, aqui do texto, não tinham terra física, humus, não tinham um pedaço de terreno, um lote para plantar e colher. E nós, hoje em dia, os ministros de Deus, nós não podemos também ficar servindo a Deus na expectativa de que a herança de Deus para nós é terrena, porque não é. Não é. A nossa parte com Deus e em Deus nunca será material, porque o reino dele é espiritual, e o que ele quer fazer em nós e através de nós é fruto do seu Espírito. Portanto, nós precisamos, para sermos bons ministros de Deus, não estarmos apegados às coisas materiais e terrenas. Em segundo lugar, diz que eles só iriam comer da parte que lhes era devido. Olha, vocês não vão poder comer o que vocês quiserem. Não vão poder. E aí esse princípio aqui é a questão da obediência e submissão à vontade de Deus. Como bons ministros do Senhor, às vezes dá vontade de fazer umas coisas, entre aspas, de comer um pedaço que a gente quer. E aí Deus fala, não, para os meus sacerdotes, só o que eu lhes separei. Portanto, nós não temos herança de terra, nós não podemos comer o que queremos, e nós, se por acaso estivermos em outro contexto, e chamados por Deus, voltarmos para nos tornarmos sacerdotes, então teremos que desapegar do patrimônio e voltar a viver como viviam os levitas. Você percebe as orientações aqui? Não vai ter herança na terra, não vai poder comer o que quiser, vai comer do que trouxerem, e não vai poder ter patrimônio. Caso você saia e conquiste um patrimônio, se você quiser voltar para ser sacerdote, tem que abrir mão do patrimônio. É isso. 3 princípios. E aí talvez você pense, mas isso aí não vale para nós, porque nós não somos sacerdotes mais, né? Não tem mais sacerdócio. Pois é. Mas o Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós em Cristo, pois Ele é o sumo sacerdote, definitivo, e nele, como diz o Novo Testamento, a unção que procede do Santo está sobre nós. Portanto, Ele é o sumo sacerdote, e nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdotes, submissos ao sumo sacerdote, que é Cristo. Essa é a diferença. A gente acha que porque não mata mais bicho, não precisa mais ir em Jerusalém, então não existe mais sacerdotes. Não é essa a doutrina do Novo Testamento. E os estudiosos deram o nome dessa doutrina de sacerdócio universal dos crentes.
baseado nesse versículo de 1 Pedro 2,9. Qual é então a doutrina correta? Que não existe mais sacerdotes? Não, a doutrina correta é: todos aqueles que estão em Cristo e ministram em nome do Senhor são feitos em Cristo sacerdotes. Não é que não existe mais sacerdote, é que agora todo mundo é sacerdote. Todos os que em Cristo foram feitos ministros de Deus, servos do Senhor, que possuem do seu Espírito um dom para ministrar e edificar a sua igreja. Pedro estava escrevendo à igreja. Portanto, vós sois geração eleita, sacerdócio real, é uma palavra direta para a igreja. Se você é crente em Cristo, se você é discípulo de Cristo, se você é nascido de novo, se você é gerado pelo Espírito de Deus, você é sacerdote do Senhor, sacerdote da sua casa, sacerdote da sua empresa, sacerdote da sua vizinhança. Você é sacerdote, você representa Cristo naquela comunidade. Essa é a diferença. Não é que não existem mais sacerdotes, é que agora todos que estão em Cristo têm a possibilidade de serem sacerdotes. É que agora não é mais uma tribo, não é mais uma casta, não é um grupo de pessoas. E esse é o equívoco que muita gente comete. Acha que quem está aqui em cima é sacerdote e quem está ali embaixo não é sacerdote. Também está errado. Todos que estão em Cristo são feitos nele, geração eleita e sacerdócio real. Sacerdócio real, essa expressão tem um duplo significado. Real, no sentido de ser verdadeiro, vocês é que são os verdadeiros sacerdotes. Porque vocês não são obrigados a servirem porque pertencem a uma tribo, mas vocês se sentiram impelidos pelo Espírito a ministrar para o Senhor e em nome do Senhor, de livre e espontânea vontade. Vocês tomaram essa decisão. Portanto, nós somos sacerdócio real, quer dizer, verdadeiro, real, o contrário do que é falso. Agora, sacerdócio real também tem um sentido de serem sacerdotes do rei. Entendeu? A guarda real é a guarda do rei. Portanto, o sacerdócio real é o grupo dos ministros que servem ao rei, o rei dos reis. Se você serve ao rei dos reis, você é sacerdote real do Senhor. Aleluia! Portanto, somos sim, não pelo nosso mérito, nem pela nossa descendência, mas pelo mérito e pela descendência de Cristo, que é sumo sacerdote. E nós servimos a Ele. E Ele é o nosso líder supremo. Portanto, esses princípios precisam ser praticados por nós, o sacerdócio real do Senhor, de forma espiritual. E aí, quando você compreende isso, não fica difícil entender a mensagem. São esses três princípios. A Bíblia é o cuidado de Deus para os seus sacerdotes, para os seus ministros, para os seus servos, para cuidar dessas três áreas da nossa vida, para que não sejamos apegados às coisas terrenas, para que não sejamos apegados às coisas que nos dão prazer e para que não sejamos apegados ao patrimônio, mas apegados à nossa vocação. Esse é o princípio. Eu não preciso ter herança na terra, porque a minha herança está nos céus. Eu não preciso ter um patrimônio na terra, porque o meu verdadeiro patrimônio está nos céus, porque na terra a traça e a ferrugem comem, mas no céu é inatingível, imarcessível, imaculada, a herança que está separada para nós antes da fundação do mundo. Ninguém pode roubar a nossa herança, ninguém pode tomar a nossa herança, ninguém pode tirar, porque ela está garantida nos céus, assim disse Pedro à sua igreja.
E Jesus ao seu povo, dizendo através do seu servo: nós somos os sacerdotes reais, portanto, a nossa herança não está nessa terra. É pecado termos um apartamento, uma casa, um terreno, um carro, pecado nenhum. O pecado é colocar essas coisas acima do nosso sacerdócio, acima do nosso ministério, acima da vocação de Deus para nós. Não é errado ter patrimônio nenhum. O problema é quando a gente coloca o patrimônio acima da vocação, o patrimônio acima do ministério. E a gente não pode ficar querendo comer só o que a gente quer. Tem que comer o que tiver. É como Paulo diz: eu sei passar fome e eu sei ter fartura. Eu sei passar frio, sei passar calor. Eu sei estar vestido com a roupa de marca e sei também estar pelado. Porque tudo posso naquele que me fortalece. É a bênção da satisfação em Cristo. E aí nós não precisamos nos satisfazer com mais nada, porque Cristo nos satisfaz. E estando com Cristo, comendo picanha, ótimo. Comendo miojo, excelente. A questão é se estamos em Cristo, com Cristo, por Cristo, para Cristo e através de Cristo, fazendo o que Cristo nos ordenou fazer. Não devemos nos apegar às questões terrenas, acima da nossa vocação. Não devemos nos apegar à nossa vontade, mas se apegar à vontade de Deus. E não devemos nos apegar ao que nós queremos, mas deixar que Deus conduza a nossa vida mediante a vocação que Ele tem para nós. A Bíblia é o cuidado de Deus para os seus servos, para os seus ministros, para os seus sacerdotes. Porque todos que estamos em Cristo somos sacerdócio real. Praticando esses princípios, estaremos conforme a orientação de Deus e seremos bons ministros para ouvir do nosso sumo sacerdote: venham e herdem por herança o que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos faça ministros fiéis, obedientes, não apegados às coisas do primeiro andar, mas sempre ligados ao segundo andar, no trono do Todo-Poderoso. E tem uma questão que é muito interessante nisso tudo. E eu me lembro da história do jovem rico. Você conhece essa história, né? Não precisa nem abrir para ler, você conhece. Um jovem que tinha muito dinheiro chegou para Jesus: mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E ele disse: bom, você conhece os mandamentos? Conheço. Então, pratica e está resolvido. Senhor, mas eu não sei se eu estou praticando corretamente. Será que eu tenho que fazer alguma coisa a mais? Aí Jesus: bom, se você se sente na necessidade de fazer a mais, então pega as suas coisas todas, dá para os pobres aí e vem comigo. Aí a Bíblia diz que ele retirou-se triste da presença de Jesus, pois o seu coração estava apegado aos bens materiais. E aí no final do texto tem uma frase que é linda. E Jesus diz: pois aquele que estiver disposto a abrir mão do seu patrimônio por minha causa, receberá 30, 60 ou até 100 vezes mais. O que o jovem rico não percebeu é que se ele depositasse tudo aos pés de Jesus para fazer a sua vontade, seria o melhor investimento para o seu patrimônio. Porque ele podia receber 100 vezes mais. 100 vezes mais é quantos por cento, Igor? 100 vezes mais? Uma vez mais é 100%, né? É 1 milhão de por cento. 1 milhão a mais. Porque você tem 10, você subiu para 20, ou seja, uma vez mais é 100%. 100 vezes mais é 100 vezes 100, é o quê? É 1 milhão, né?
100 mil, sei lá, não sou de exatas. Eu sei que é um investimento maravilhoso. Já pensou se alguém falasse para você, ó, coloca seu 10 reais aqui, que amanhã quando você voltar vai ter 100 vezes mais. Vai ter 1000, né? Bota 10 conto aqui, ó, para a gente fazer a obra, e amanhã você pode vir que vai ter 1000. Tem algum lugar que dá esse retorno aí no mercado aí financeiro? Acho difícil. E aí, voltando lá para os levitas, olha que interessante. Eles não tinham terra para plantar. Então eles eram obrigados a receber do dízimo, do 10% da produção de todas as outras tribos. Então faz a conta comigo. Quantas tribos eram? 12. Os levitas estão ali no tabernáculo, não tem terra. Então quantas tribos têm terra? 11. Faz a conta. Os levitas estão lá, eles não têm terra, não plantam nada, não tem nada para comer. Não, mas as 11 tribos trarão 10% de sua produção e depositarão ali para que eles tenham o seu sustento. Então vamos fazer a conta. Uma tribo produziu lá X de alguma coisa, de figo, de azeitona, de gado, de ovelha, sei lá o que aquela tribo produziu. Mas de toda a sua produção, de 100% da sua produção, eles tiraram 10% e levaram lá para o tabernáculo. Então eles ficaram com 90% da sua produção, certo? E isso aconteceu com todas as 11 tribos. Portanto, as tribos que tinham terra ficavam com 90%. Só que os levitas que não tinham nada ficavam com 110%, porque 10% de cada uma das 11 tribos. Ou seja, mesmo não tendo herança física, a providência deles era maior do que a dos outros. É assim que vive quem decide ser sacerdote real, geração eleita, ministro do Senhor, servo de Deus, mesmo não tendo herança nessa terra. Nós seremos sustentados pela providência de Deus, e Ele dará um jeito de fazer com que as tribos tragam para o nosso sustento, porque Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus da nossa providência, e jamais vai desamparar os seus ministros. Aleluia! Louvado seja Deus!